É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse Congresso de Literatura Católica para falar sobre aqueles que são os meus dois autores prediletos, C.S. Lewis e Chesterton. Queria deixar claro que foi um pouco difícil um assunto que relacionasse os dois escritores, não porque eles são muito diferentes entre si, mas porque são muito parecidos. E, como diria Chesterton, a multiplicidade de opções nos deixa desamparo. Então, fiquei um pouco desamparado na escolha do assunto, justamente por causa da quantidade de opções com as quais eu poderia começar. Mas se eu tivesse que dar um nome a essa nossa conversa que teremos agora, eu diria que seria A Arte da Persuasão Cristã em C.S. Lewis e Chesterton. Como Chesterton e C.S. Lewis construíram, né, a arte da persuasão cristã da sua própria maneira. Porque nós podemos chamar, de uma forma geral, a arte da persuasão cristã todas as formas, né, cristãs que, principalmente no passado, se estruturaram para a defesa da fé. E quando eu digo no passado, isso vem desde os tempos bíblicos, através dos profetas. Eles tinham uma maneira de comunicar a verdade, que era uma maneira muito peculiar do cristianismo e do judaísmo, nesse caso. E essa arte, ela se preocupa muito com o coração e não só com a mente. Por isso que ela é diferente um pouco do que a gente tem visto ultimamente em termos de debates. Os debates têm sido muito mais um deleite em ver o outro derrotado em argumentos do que realmente tentar ganhar o coração da pessoa em relação à verdade que você está levando. Chesterton e C.S. Lewis, eles tinham muito essa preocupação e por isso que eles praticaram muito mais uma arte da persuasão cristã do que simplesmente debates ou uma apologética no sentido mais pejorativo do termo, em que há apenas uma frieza de argumentos e há apenas um deleite em ver o outro derrotado. Né? Só para você ter ideia, quando Chesterton estava doente, no leito, quase em morte, Bernard Shaw, que foi o seu grande oponente em debates, e era um milionário, chegou para a esposa do Chesterton e disse: "O que o dinheiro puder pagar, faça." Ou seja, o maior oponente na Inglaterra de Chesterton, Bernard Shaw, no qual Chesterton discordava de todas as ideias dele, e debateram várias vezes. No momento em que Chesterton estava doente, quase de morte, ele vai à casa de Chesterton e oferece auxílio financeiro para o que quer que seja que precise para ele se restabelecer. Né? Então isso sim é um testemunho de que Chesterton praticava a arte da persuasão cristã. E creio que eu não preciso definir, porque é até um pouco difícil de definir, mas a arte da persuasão cristã é essa arte de argumentar ou debater em que levamos em consideração não somente a verdade que vamos levar, mas como iremos levar de forma a conquistar o coração e não só vencer mentes. Tá certo? Para a gente poder falar a respeito dessa arte, em Chesterton e C.S. Lewis, seria interessante nós traçarmos algo que a gente pode chamar de anatomia da descrença. Como o homem passa de um homem que crê em Deus para um homem que não crê em Deus. Como é que é essa descrença? Como ocorre essa descrença? A gente pode traçar um esboço dela? Alguns filósofos cristãos realizaram essa empreitada
E, por exemplo, Chesterton também fez isso, mas Kierkegaard e Peter Berger, por exemplo, também se aventuraram em algo dessa forma. E é interessante a gente ver o esboço dessa anatomia da descrença para que a gente possa saber onde realmente nós precisamos atacar, onde nós realmente precisamos tocar, né, para que a nossa persuasão seja efetiva, né? Então, nós podemos traçar o que nós chamaremos de incongruências. A vida ela é repleta de incongruências. E vocês vão entender um pouco melhor o sentido desse termo incongruência quando eu falar um pouco mais na frente desse significado. Mas a vida ela é repleta de incongruências. E nós temos respostas às incongruências. Quando nós nos deparamos com incongruências, nós temos respostas a elas, estímulos a elas. Então veja, o humor, ele é uma resposta à incongruência. Porque qual é o significado do humor? O humor é justamente quando você vê a dignidade de algo e a indignidade da sua situação. Então, por exemplo, quando você vê um homem cair, você vê a dignidade do homem em contraposição à dignidade dessa situação que ele está. E aí você ri. Você não ri quando cai uma árvore. Você não ri quando cai um poste. Mas você ri quando um homem cai. Porque existe a incongruência entre a dignidade do homem e a indignidade da situação. Outro exemplo que a gente pode dar, aconteceu comigo mesmo, você sai com os amigos e já chega a hora do almoço e vocês ainda não comeram e certa pessoa do grupo está com muita fome, e ela fica reclamando. E as pessoas começam a brincar com aquela situação dela de fome, né? E aí vão para um restaurante e a comida está demorando e todo mundo está brincando com ele por causa daquela situação em que ele se encontra de fome, né? Então a gente ri dessa incongruência entre a dignidade da pessoa e ela está ali passando por certa situação. Mas você não ri quando ouve falar da fome na África. A situação é praticamente fome e pessoa, mas você ri de uma e da outra você não ri. Assim como você não ri se um homem cai, mas quebra a perna. Você também não rirá dele. É tanto que às vezes a pessoa cai e você pode primeiramente ter um sentimento de susto para ver se aconteceu algo, e quando vê que não aconteceu, começa a rir. Então, existe uma diferença entre o grau de incongruência da situação. Então nós podemos dizer que quando o nível de incongruência é leve, ela causa humor. Quando o nível de incongruência é elevado, ela não causa humor, ela causa outra coisa. Mas nos detenhamos nesse primeiro. Quando há uma incongruência leve, nós rimos, nós estamos no humor. Quando o homem cai e se estatela no chão, se não ocorreu nada de grave com ele, nós rimos, geralmente é isso que acontece. A incongruência leve leva ao humor. Já se ele quebra uma perna, a incongruência é elevada. Não só ele caiu, mas teve consequências para ele, que faz com que essa congruência entre a dignidade do homem e a indignidade da situação seja ainda maior. Essa incongruência é ainda maior. E aí, nós não rimos nessa situação. Nossa posição nessa situação para cristãos, é a fé. Você já socorre aquela pessoa, acreditando que ela vai ser tratada, já entregando em suas preces para que Deus tome conta da situação, até você chegar com ela no hospital, seja lá o que for, mas você já deposita fé em Deus nessa situação
vamos dizer assim, catastrófica ou essa situação de dor, né? Então, quando a incongruência é leve, nós temos o humor. Quando a incongruência é elevada, nós temos a fé, nós cristãos.